Saudações de nova democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito, que situará você, nosso leitor e nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, de deixar seus comentários e também aproveite para conhecer o nosso TikTok, onde você encontra os nossos cortes. Aliás, aproveite também para contribuir com a nossa Tribuna Popular Democrática Independente através do nosso Pix, que aparece aqui na tela, ou do nosso Catarse. Dessa maneira, nossa tribuna permanece de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, vamos ao programa de hoje. Na madrugada dessa sexta-feira, dia 28 de abril, a Rússia lançou uma série de mísseis contra as cidades de Uman e de Dnipro, na Ucrânia, deixando cerca de 25 pessoas mortas. Esse é o segundo ataque mais letal da Rússia em menos de 2 meses. E tal ataque ocorre em meio a uma posição defensiva que a Rússia tem de tomar diante da guerra de agressão imperialista injusta que ela mesma iniciou contra o povo ucraniano. Estima-se que o número de civis ucranianos mortos e atingidos pela Rússia desde o início da guerra já escala os marcos de 9.000 pessoas mortas. E também o número de soldados ucranianos mortos já atinge os marcos de 100.000. Nessa sexta-feira também, dia 28 de abril, o Putin assinou um decreto no qual permite a deportação e extradição de pessoas que não aceitarem a imposição da cidadania russa nas cidades de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, que ficam na região de Donbass. E vale também a gente ressaltar que nos primeiros 11 meses de guerra, as baixas russas atingiram os marcos de 200.000 mortos. Isso é 8 vezes mais do que o número de baixas que o imperialismo Yankee atingiu durante 20 anos de guerra no Afeganistão. A Rússia, ela iniciou essa guerra atroz contra a nação ucraniana com 2 justificativas. E a primeira, ainda que cite um fenômeno importante e que não é a verdadeira intenção da Rússia, é o processo de nazificação da Ucrânia, é o crescimento de forças neonazistas em território ucraniano. E a segunda é sobre a ameaça militar que se instala nas suas fronteiras. Vale a gente resgatar que em uma coletiva de imprensa em 2021, meses antes da invasão na Ucrânia, o Putin ele declarou abertamente que não tinha nenhuma intenção de invadir tal nação, mas que na verdade estava preocupado com a movimentação militar da OTAN e principalmente com os interesses militares dos Estados Unidos na região do leste europeu, e principalmente com a expansão da OTAN em países, a expansão militar da OTAN em países que faziam fronteira com a Rússia. Lembramos recentemente que a Finlândia ela se integrou à OTAN e isso atiçou e fez com que a Rússia bravejasse diversas ameaças contra a OTAN. Mas aí a gente se questiona, quais são os verdadeiros interesses da Rússia com essa guerra? Bom, no plano militar é conquistar a região de Donbass, que cria, na verdade, ali um colchão de amortecimento entre as zonas de influência da OTAN, que seria a Ucrânia, e também o território russo, ou seja, cria ali uma zona confortável para a Rússia não ter a OTAN muito próxima da sua fronteira oficial. E também impedir com isso o avanço da implementação dos escudos antimísseis, principalmente nas regiões próximas ali da Lituânia e da Polônia. Na economia, tomar Donbass significa enfraquecer consideravelmente a economia e a nação ucraniana, o que torna esse povo cada vez mais dependente dos planos econômicos da Rússia. Na política, isso significa estabelecer frente às potências imperialistas da Europa, da OTAN, enfim, também dos Estados Unidos, um limite político para que a OTAN não integre cada vez mais países que façam fronteiras com a Rússia. E também, no nível tático, é destruir o máximo possível as instalações industriais, as instalações de infraestrutura da Ucrânia, fazê-la incapaz de prolongar essa guerra
e também fazer com que ela ceda às propostas da Rússia de conquistar, de anexar os territórios de Donbás. E aí cabe a gente se questionar também quais são os interesses dos Estados Unidos com essa guerra, uma vez que é os Estados Unidos que mais cedeu militarmente esforços não de homens, né, mas de armamentos, de munição, de dinheiro, inclusive. Bom, estrategicamente, os Estados Unidos eles têm buscado, ao longo desses anos todos, dessas décadas todas, neutralizar a capacidade bélico-nuclear da Rússia, debilitar a sua condição também de disputar a hegemonia imperialista mundial. E também fazer com que a Rússia ela tenha sua influência ali nas regiões do leste europeu e do Oriente Médio enfraquecidas, que são as regiões que a antiga União Soviética tinha e que hoje os Estados Unidos pulula a guerra ali para tentar ter como zonas de influência também. No nível tático, os Estados Unidos quer fornecer ao governo Zelensky capacidade militar através da OTAN de prolongar essa guerra contra a Rússia e também de debilitar a Rússia cada vez mais, com o objetivo de impedir que ela tome as suas posições ali por todo o Donbás. Isso significa também aplicar sanções para debilitar a capacidade da Rússia de manter essa guerra e também fazer com que ao final da guerra ou o Donbás seja repartido e se crie uma certa zona desmilitarizada nessa região e que faz com que isso frustre os planos da Rússia de ter uma zona de influência ali que, enfim, rechace esse avanço estratégico da OTAN, enfim, dos Estados Unidos para suas fronteiras. Mas vale lembrar também que, assim como a Rússia, o imperialismo yankee ele também enfrenta dificuldades hoje. Hoje, a grande preocupação do Pentágono é justamente repor o seu arsenal de guerra. Os seus mísseis e seus armamentos estão se esgotando, uma vez que eles têm cedido e têm legado à Ucrânia boa parte do seu armamento, de seus mísseis, e que, segundo estimativas, levariam mais de uma década para repor somente o estoque dos mísseis Stinger e 5 anos para repor o seu estoque de mísseis Javelin, que dentro do ritmo de produção industrial bélica dos Estados Unidos, isso não daria conta de repor imediatamente, o que, na verdade, se torna uma grande preocupação para os Estados Unidos, uma vez que essa deterioração do arsenal de guerra dos Yankees significa, na verdade, a possibilidade deles se encontrarem num conflito surpresa ali na região do Pacífico. A gente tem visto recentemente as movimentações ali em Taiwan, que é uma zona de influência dos Estados Unidos muito próxima da China, e toda essa movimentação da guerra na Ucrânia pode fazer pulular também novos conflitos em outras partes do globo. E vale a gente também lembrar que os Estados Unidos têm uma dívida que ultrapassa os 26 trilhões de dólares. E o Biden propôs um aumento de 51% no orçamento militar para comprar mísseis e mais munições e mais armamentos para a Força Aérea Yankee. E aí a gente se questiona, quais são os possíveis desfechos para essa guerra? Bom, muita gente fala de uma possível guerra mundial, e sim, existe uma possibilidade de se escalar uma guerra mundial, mas ela não é a tendência principal. Vejamos o porquê. Existe a possibilidade de se utilizar de armas nucleares táticas, uma vez que a Rússia se veja numa situação sem saída, ela se veja ali encurralada, numa situação de desespero. Caso ela não consiga lograr o seu tão querido acordo, que é anexar essas regiões de Donbás, que são estratégicas para a Rússia, ela poderia ali se debater e, enfim, se utilizar desse armamento nuclear, mas isso significa escalar essa guerra a um nível muito perigoso. Isso significaria também escalar essa guerra a um nível de guerra mundial, que não é o que a Rússia quer em primeiro lugar, porque ela já está numa situação fragilizada e ela se fragilizaria cada vez mais por ser uma guerra injusta. E também não é o que os Yankees querem, porque os Yankees já estão fragilizados militarmente e economicamente de todas as guerras que eles passaram nas últimas décadas.
Ou seja, não é uma situação favorável para ambos os lados, e numa eventual guerra desse tipo, sem neutralizar a capacidade bélica da Rússia, os Estados Unidos também se encontrariam encurralados numa situação que poderia perder, por exemplo, a sua hegemonia mundial. Bom, no que depender de Zelensky e da OTAN, a guerra vai terminar com um acordo para evitar a escalada extrema desse conflito, para que não se atinja o patamar de uma guerra mundial. Ou seja, o Zelensky aí, que tem feito todo esse papel de que está defendendo o povo ucraniano, na verdade, se instalar um acordo, né, para que se repartilhe ali a região de Donbás, não pegue o restante da Ucrânia, a gente pode ver que ele com certeza vai ser a favor dessas negociações ou das negociações que importarem para ele no momento, ou que importarem para a OTAN no momento. E aí ele estaria compactuando com a destruição da nação ucraniana, da desintegração da nação ucraniana, pela agressão russa e pela repartilha dessa nação. Ou seja, cabe a nós aqui fazer uma defesa do seguinte, é que as massas ucranianas, e somente as massas ucranianas, não é contando milagrosamente com o apoio das armas da OTAN ou com as armas dos Estados Unidos que vá vencer a guerra. É com os esforços do povo ucraniano, é com o destemor desse povo que tem lutado desde o primeiro dia de guerra com vários tipos de armas, com vários tipos de táticas. É somente com as massas populares da Ucrânia organizadas e sem interesse nenhum em repartir o seu território nacional é que essa guerra vai ser vencida pelo lado da Ucrânia. De manter ali a sua integridade territorial, derrotar os planos imperialistas da Rússia, mas também com a subjugação que poderá ser imposta pelos Estados Unidos. E também cabe a nós, os democratas verdadeiros, também os revolucionários do mundo inteiro, ter uma só posição, que é rechaçar contundentemente essa guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, porque não é uma guerra justa o que tem sido colocado contra o povo ucraniano. A gente tem que defender a integridade territorial da nação ucraniana, ser contra essa invasão russa, que na verdade só visa manter a Rússia no seu patamar de nação de superpotência atômica imperialista, e denunciar também e desmascarar o governo do palhaço Zelensky e também do imperialismo yankee como partidários da divisão desse país. Nós temos que estar do lado daqueles que têm lutado bravamente pela integridade da nação e do povo ucraniano, rechaçando completamente, né, a sua repartilha, a sua divisão pelos anseios imperialistas. Bom, e como hoje se trata de um episódio sobre situação internacional, a gente vai ler uma matéria sobre exigiu a renúncia de grande parte de seus ministros. A ordem para a renúncia ocorreu em meio a um impasse entre os diferentes grupos políticos e frações das classes dominantes reacionários daquele país, no que tange a aprovação das reformas prometidas por Petro durante sua campanha eleitoral. Ao menos 7 ministérios foram substituídos após ordem de Petro, e a maioria deles de setores estratégicos do país. Foram eles a Fazenda, Agricultura, Indústria, Turismo, Transporte e Comércio e Ciência. Bom, nada novo no que acontece na América Latina, em particular sobre governos oportunistas que se dizem de esquerda. O Petro, ele prometeu aí para as massas da Colômbia distribuir terra, melhorar a condição da saúde, melhorar a condição de vida dessas massas, mas na verdade essas massas têm se encontrado nesses primeiros meses de governo do Petro, né, nesses já 9 meses de governo do Petro, nas condições mais deteriorantes da condição humana, né? E ele, para manter a sua base de governabilidade, ele se aliou a Deus e ao diabo, ele se aliou para fazer campanha eleitoral com a falsa esquerda,
e aí, quando entrou no governo, se aliou diretamente com os setores do centro e da direita para manter ali sua base de governabilidade. E, obviamente, que esses setores mais reacionários nunca que iam aceitar ou comunhar ali em fazer nem que fosse 1% de reforma agrária no país. Então, mostra aí toda a ilusão do reformismo eleitoreiro, de querer enganar as massas através das suas ilusões reformistas, de que através dessas reformas que elas vão conseguir qualidade de vida ou condições melhores de vida. Na verdade, essas massas elas vão conseguir essas condições melhores de vida organizando sua luta, lutando pelos seus direitos paulatinamente, não depositando sua confiança nesses governos que dizem que vão lutar pelos seus direitos, mas que na verdade se aliam aí nos reacionários de primeira ordem. Ou seja, nada novo do que já acontece há séculos na América Latina. Bom, eu espero que vocês tenham gostado no episódio de hoje de Situação Internacional. Eu me despeço por aqui e espero vocês no nosso próximo programa. Até lá! Vai postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.